Meus irmãos, bom dia. Meu nome é Carla Natália dos Santos e eu venho mais uma vez pedir a atenção de vocês para fazer uma pequena leitura e traçar um breve comentário. E mais uma vez, a leitura serviu para mim. Abri aleatoriamente Palavras da Vida Eterna, item 122, convite ao estudo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude e a virtude a ciência, disse Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungasse o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor, entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor, todavia será justo aprender como. Todos devemos ser bons, contudo é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impede o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do bem realmente demanda discernir. Meus irmãos, minhas irmãs, esse tema aqui que que a espiritualidade trouxe para nós e Emmanuel explicou, me lembrou um filme que eu vi no final da semana passada chamado Caminhos da Fé. Está na Netflix. É um filme protestante, como vários filmes protestantes que nós temos aí, são filmes muito bons. Ele acontece, o filme está lá no século passado, em 1989, no final da década de 80. Passa nos Estados Unidos, em Tulsa, se não me engano, uma cidade interior dos Estados Unidos, e conta a história de um pastor negro que arrematava multidões, que com o seu poder de fala, com a sua fé, a sua oratória, conseguia explicar o Evangelho de Jesus, a Bíblia protestante e, na verdade, a Bíblia protestante, para converter os fiéis e tal, salvar pecadores, trazer pecadores para Deus. Mas um fato mudou a vida desse pastor, porque ele foi visitar um tio dele, já idoso, irmão da mãe, no presídio, e o tio estava prestes a sair por conta da condicional. Mas quando chegou lá, o tio falou assim que ele não poderia sair, porque foram pego com ele algumas drogas assim na cela, então eles suspenderam a condicional. E o sobrinho estava lá justamente porque, como ele ia sair, ia dar a salvação, perguntou para ele se ele queria a salvação, para ele poder sair da prisão e ter uma outra vida e se entregar a Deus, enfim, e não correr o risco quando morrer ir para o inferno. E diante daquela contestação, o sobrinho verificou que o tio não estava ainda pronto para a salvação e que não queria, porque pegaram drogas na cela dele. E o tio pediu para ele, disse, olha, eu não vou conseguir ficar aqui o restante da minha pena, que seria os 6 anos. Se teria como ele, como pastor, mexer os pauzinhos para ajudar ele a sair de lá. E o sobrinho negou. Falou para ele que não, que ele não poderia fazer isso, mas que durante os 6 anos ele estaria lá com ele, acompanhando ele, até que ele quisesse receber a salvação. E o sobrinho foi embora e o tio voltou para a cela. Passado alguns dias, o tio suicidou.
Isso trouxe pro pastor, pro sobrinho, uma reflexão muito profunda, né? Tanto que ele chegou a conversar com a mãe dele, que o tio dele tinha chamado ele lá antes, né, uns dias antes, e tinha pedido pra ele, né, mexer os pauzinhos e tal, e ele tinha negado, e a mãe falou assim, nossa, mas seu tio já é tão de idade, seu tio não ia mudar, por que você não ajudou o seu tio? E ele já tinha nos ajudado, a nossa família, né, desde quando você era pequena, enfim. Então, a situação trouxe uma reflexão muito grande para esse pastor, que fez com que ele rebuscasse as Bíblias, né, protestantistas, e ali ele encontrou contradições, no sentido assim, ao mesmo tempo que ele tinha a repreensão do pecador, para que ele não peque, que ele deveria se voltar para Deus, se converter, para ele ter a luz da salvação, ficar no céu, tinha também ali a abordagem de um Deus todo de amor, de um Deus misericordioso, de um Deus que ama e acolhe seus filhos. E indistintamente. E aí ele começou a refletir, falou assim, gente, mas como que um Deus é bom, soberanamente justo e bom, misericordioso, e vai relegar um filho ao suplício eterno do inferno? Então para ele começou a não ver sentido. Então quer dizer que esse Deus não é bom. Por mais que o filho tenha errado, o que o pai quer? O pai quer amparar, proteger. Então, independente das escolhas do filho, né, no caso dele, o tio suicidou, foi pro inferno, foi pro plano espiritual, na nossa linguagem espírita, né? Então ali ele vai ter um acolhimento, a proteção do pai, ele vai ter uma assistência, né? Porque o pai não vai relegar ninguém ao sofrimento eterno, e a gente sabe que não, né? Que isso não existe. No plano material e espiritual, estamos todos nós banhados pelo esse amor desse pai. E ele então foi para a congregação e se posicionou, que ele até então ele tinha interpretado equivocadamente, que agora ele entendia que ele não precisa dar salvação para ninguém. Porque Deus, em sua infinita bondade, ele já ampara e protege todos os seus filhos de acordo com as escolhas que o outro faz. Então que o outro não precisava, ele não precisava mudar o outro aos moldes dele, entendeu? Obviamente, você está no mundo das drogas, lógico que a gente quer que saia, né? Mas que Deus tenha o seu momento, a sua sabedoria, que Deus o ama do mesmo jeito, né? E que diante das escolhas dele, ele também está sendo amparado pelo Pai, né? E isso, obviamente, quando ele chegou na congregação e falou isso, foi um rebuliço, né? Houve dispersões, saíram adeptos, era uma congregação grande, 6.000 pessoas por cada culto. Administrativamente a congregação se desfez, né? Laços de amizade se desfizeram. E ele virou e falou, um momento, falou assim, será qual que é a nossa dificuldade de ver um Deus bom e justo, misericordioso para com todos? Será que não está na nossa dificuldade de sermos bons e misericordiosos para com o próximo, para com o nosso irmão? Enfim, ele ficou sozinho, faliu, né? E no final do filme ele acabou na fé dele, que agora ele tinha conseguido absorver de forma diferente. E agora pregando, né? Para grupos segregados, que queriam ser protestantes, mas que eram segregados da cúpula, né, protestantista tradicional daquela época, como, por exemplo, os casais homossexuais e tudo mais. Ele foi fazer esse trabalho, né? Ele teve abertura para estar fazendo esse trabalho com esse público. Então, para nós, assim, trazendo assim para nós, alicerçando um pouco com o que o Emmanuel trouxe para a gente sobre o estudo, a importância da gente alicerçar na fé, na bondade, o estudo, para que a gente possa, através do estudo, né, a gente ter o conhecimento através de uma bondade espiritual, através, né, da nossa fé em Deus, de um Deus que é o Deus de amor e de bondade, não um Deus ao nosso molde. Porque nós, como religiosos que nós somos, muitas das vezes, nós somos muito críticos, julgadores, né? Nós utilizamos os sentidos que Deus nos deu, né? Em vez de balsamizar, em vez de acolher, né? Nós o que? Nós julgamos, por exemplo, em vez de nós olharmos, utilizarmos os nossos olhos abençoados, que nos foram permitidos ver, né, para ver o infortúnio e socorrer, a gente utiliza os olhos para julgar. A boca, em vez de nós utilizarmos a nossa capacidade da fala para falar de Deus e edificar o reino de Deus nas mentes e nos corações dos nossos irmãos, nós utilizamos a fala para julgar. Em vez de nós utilizarmos as nossas mãos,
abençoadas para conduzir alimentos, para abraçar, né, para socorrer os nossos irmãos, nós utilizamos a nossa mão muitas vezes para matar, para ferir, para levar gestos duros de repreensão. E os nossos pés, nossas pernas que nos foram dadas, tão abençoadas, em vez de utilizarmos elas para poder levar e socorrer o infortúnio, nós às vezes as paralisamos no comodismo, né? Na esterilidade. Então, meus irmãos, nós somos, né? Jesus já nos trouxe que nós somos imagens e semelhança de Deus, então que todos os nossos sentidos, né, todo o nosso instrumento material, que ele possa ser utilizado amorosamente, para que nós possamos ser aqui na Terra realmente essa imagem e semelhança desse Deus amorável, como diz o professor Eurípides Barçanufo. E nós utilizarmos então essa amorosidade conosco. Porque aqui, para finalizar, né, o Emmanuel traz uma coisa seguinte: nós todos somos dependentes do amor infinito de Deus. Ele se inclui nisso, mas é preciso saber como. Como é trabalhando. E todos nós precisamos utilizar o conhecimento, mas para quê? Para o nosso crescimento espiritual e não para o outro. Então, porque muitas das vezes nós não conseguimos, isso é uma dificuldade que nós temos, de utilizar o conhecimento que nós temos ao nosso favor. Nós gostamos e queremos ir nas reuniões mediúnicas, receber espíritos, para fazer aquele socorro espiritual maravilhoso que nós temos, que nós sabemos. Nós queremos ir fazer a sopa, entregar para os nossos irmãos moradores de rua. Nós queremos, né, ir nas famílias dos enfermos, aplicarem o passe. Mas o quanto de nós isso nós estamos deixando de lado, né, o sentimento de julgamento, o sentimento de mágoa. Quanto de nós do sentimento de desamor. Entendem o que eu estou querendo dizer? Assim, nós estamos nos entregando aquilo que nós acreditamos na nossa fé para que nós nos tornemos a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. Porque é isso que o estudo tem que trazer para nós, essa fé raciocinada do para quê. Para o meu crescimento espiritual, Deus, na sua infinita bondade, não quer que nós fiquemos no primitivismo. Veja, nós passamos, né, pela lei de Moisés, nós passamos pela lei de amor de Jesus, nós estamos na terceira revelação, no Consolador Prometido. E sob a tutela de irmãos desencarnados, vários, não são só um, falando: vamos para ali, vamos para o campo, vamos, mas vamos para o campo também interior. Vamos trazer para dentro de nós todo esse conhecimento, esse trabalho assistencial externo e esse conhecimento dessa parafernada de livros que a gente tem aqui, para que nós possamos o quê? Nos edificarmos um ser melhor, nossa mente espiritual. Recentemente eu ouvi da espiritualidade um seguinte conselho, que o espírito se consagra ao Pai pelo pensamento, ou seja, ele se eleva ao Pai pelo pensamento. E como eu me vejo diante de todo esse trabalho que eu estou realizando? Como eu vejo a minha sociedade? Como eu vejo os meus irmãos? Como eu me vejo, principalmente? Se eu me vejo como filho de um Pai amorável, eu quero subir, ascender espiritualmente. Melhor, não quero. Eu tenho vontade. Eu me vejo junto com os espíritos evoluídos, edificando o mundo, né? Um reino de paz e de amor aqui na Terra, primeiro, e depois em continuidade com o plano espiritual. Meus irmãos, espero que esses comentários nos tragam reflexões durante essa semana. Me desculpe pela extensão dele, mas que nós possamos utilizar a nossa fé, as nossas virtudes, alicerçadas ao conhecimento grandioso que nós temos.